Uma outra notícia: integrantes da oposição criticaram o governo e acusaram os petistas de fazerem populismo ao comemorarem a aprovação na Câmara do projeto que isenta de imposto de renda as pessoas que ganham até R$5 mil. O deputado Marcel Van Hatten, ele defendeu no plenário da Casa que a correção da tabela seja feita todos os anos, para evitar que qualquer governo tente vender uma medida como se fosse um benefício exclusivo. Já a deputada Júlia Zanatta criticou o fato do Planalto ter criado um novo imposto para compensar a perda de arrecadação, afirmando que isso só irá contribuir para o aumento da inflação. Por fim, o deputado Luiz Carlos Rauli chamou a proposta do governo Lula de eleitoreira, afirmando que a mesma não resolve o problema do imposto dos pobres, que continuam pagando a mais alta carga tributária do mundo. Começar essa com o Diego Tavares. A ampliação do imposto de renda é vista como uma medida populista por muitos integrantes da oposição, porque sabem que alguém terá que pagar essa conta, né, Diego? Sem dúvida nenhuma, Daniel Caniato. É impressionante como no Brasil, quando uma medida ajuda a população, essa ajuda vem na forma de efeito colateral, não é a intenção genuína, a intenção inicial do processo. Claro que essa ampliação da faixa não tributável do imposto de renda, ela se dá nesse momento como uma medida eleitoreira, assim como um dos deputados aí citados mencionou, algo para fazer uma pré-campanha da atual gestão do governo federal para o ano que vem, para as eleições de 2026. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque o texto original dessa iniciativa, apresentado já em 2023, haja vista que foi uma promessa de campanha do presidente Lula, teve, durante a sua discussão, um destaque que previa a implementação imediata da isenção para quem ganha até R$5 mil. Sabe quem votou contra esse destaque? A própria base governista. Por quê? Porque nos primeiros anos de gestão, o governo precisava ampliar a sua arrecadação e, de fato, ampliou. Noticiamos aqui na Jovem Pan por muitas vezes a arrecadação recorde dessa atual gestão do governo federal. Então deixaram para 2025, aliás, deixaram para o final de 2025 essa discussão, justamente para quê? Para que o capital eleitoral fique garantido para o ano que vem e o capital, de fato, o dinheiro estivesse garantido também nos anos anteriores. Então, eu concordo plenamente. E repito aqui, é muito triste que o benefício que vem à população venha na forma de efeito colateral. E benefício até a página 2, porque nós sabemos também que a contrapartida criada, que é a tributação, uma tributação dos mais ricos, uma tributação de dividendos, ela tem um efeito nefasto, conforme muitas experiências do mundo comprovam. Ela gera uma fuga de capital. O grande capital, ele não é estático como o dinheiro das pessoas comuns. O grande capital, quando ele passa a ser muito pressionado em um país, ele migra para outro país. Não à toa, o Brasil, em 2025, já teve uma fuga de dólares muito maior do que o Brasil de 2020, que passava, veja só, por uma pandemia mundial, pela pandemia do Covid-19. E quem ainda duvida dos efeitos nefastos da fuga de dólar de um país, é só perguntar para os nossos irmãos argentinos quais são os efeitos na economia quando as grandes fortunas, quando o grande capital passa a deixar o nosso país. Não me surpreenderá se no futuro próximo, considerando até a situação de fato que o Brasil tem hoje, isso se acentue e a economia gerada ao bolso das pessoas pela isenção do imposto de renda se transforme em pressão inflacionária e em mais recessão no bolso do brasileiro. E com certeza isso também vai frustrar muito as esperanças desse governo, que espera com essa medida angariar também capital eleitoral, como eu disse, visando as eleições de 2026. Pois é, muitos comemoram, mas não colocam justamente na conta quais serão as consequências para arcar com essa renúncia fiscal. A gente está falando de dezenas de bilhões de reais. Você, Túlio, um episódio, né, a aprovação dessa ampliação de isenção do imposto de renda é um caso típico que reforça aquela tese, né, aquela narrativa do atual governo de fazer justiça tributária, do nós contra eles. Os super ricos precisam ser taxados, as pessoas que ganham menos precisam da isenção. Enfim, eu até acho que, em parte, é possível compreender que haja necessidade de privilegiar essas pessoas que ganham menos. Só que, se nós tirarmos uma fotografia mais ampliada, é preciso identificar que
aqueles que vão pagar a conta dessa renúncia, de alguma maneira há também uma consequência para os mais pobres, né? Pois é, Caniato, o problema dessa medida não é o mérito dela em si, não é realmente conceder isenção para as pessoas que ganham até R$ 5.000. O problema é o populismo, né? Eu vou lembrar aqui o historiador mexicano Henrique Krause, né, no livro Biografia do Poder, que ele dizia que o populista atiça o ódio contra a parte da sociedade que ele quer dividir. Ele alimenta o ódio de classes. Esse é o problema dessa medida. Por quê? De um lado, você faz justiça social, mas de outro lado, você compensa através do ódio de classes, através desse discurso dos ricos contra os pobres. Isso, na prática, aconteceu, porque a compensação dessa medida, em vez de redução de gasto do Estado, está exatamente na guerra de classes. É preciso cobrar dos mais ricos, como se os mais ricos, como se a classe média do Brasil, a classe alta, já não pagasse imposto. O Brasil tem uma carga tributária de 34%. Quer se cobrar mais 10%, nós vamos chegar a 44%, ou seja, uma carga tributária de países escandinavos, cujos serviços públicos, o retorno para a população é muito superior ao que nós temos no Brasil. Então, realmente, a diferença do veneno e do remédio é a dose, né? O diabo mora nos detalhes. O problema não é dar isenção para quem precisa dela, faz justiça social realmente. O problema é quem vai pagar a conta. Eu estava ouvindo o Diego falar de experiências internacionais, ele realmente tem razão. E eu quero finalizar aqui citando um caso curioso que se chama imposto inglês. Tem até um apelidinho, imposto inglês. O que aconteceu? A França começou a taxar as grandes fortunas, isso fez já uma década atrás, e o que aconteceu com a França? Houve uma grande fuga de capital, esse capital foi para a Inglaterra, se chamou ironicamente de imposto inglês, porque o dinheiro foi para a Inglaterra. E a França, que era a 14ª IDH do mundo, IDH é Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Passa a ser hoje a 44ª. Então não funciona, né? Esse tipo de populismo de nós contra eles. Era muito melhor fazer o benefício social e responsabilidade fiscal como medida compensatória. Você, Kriegner, como avalia esse cenário, toda a articulação em torno da isenção do imposto de renda e a aprovação que foi muito comemorada pela base governista, mas que é preciso que nós justamente destaquemos as consequências para essa aprovação, né? Com certeza, Caniato. É difícil a gente encontrar aí o ponto, né, para puxar desse nó todo para tentar desatar. Justamente porque parte também de uma questão de educação política, né? A gente sabe muito bem que no Brasil, infelizmente, quando chega perto da eleição, se sobra um dinheirinho no bolso, que é aquele dinheirinho que foi dado através de uma medida populista, como a gente está colocando aqui, tende então a estimular o voto do eleitor naquele que deu essa medida, né? Naquele que aprovou essa medida, ou o pai dessa política pública. E isso é muito triste, porque por conta de um benefício, você passa aí uma borracha em todos os outros malefícios que foram feitos, seja na política externa, seja nas políticas domésticas também, em outras áreas que ficaram mais capengas. Então, essa é uma questão aí que a população precisa ajustar, independente de qual lado do espectro político aí está no poder na hora, né? Agora, tem um ponto também que eu acho que é importante, que é a reflexão que nós precisamos fazer sobre isso. Se dá para cortar o imposto de parcela da população, e claro que a narrativa do governo dá para cortar porque nós estamos aumentando sobre os que mais têm, né? Que a gente já falou aqui, tanto o Túlio quanto o Diego trouxeram, que isso aí é um argumento falso e que, embora você consiga justificar no número, vai custar mais caro lá para frente, né? Mas se dá para cortar de uma parcela da população, seja da mais pobre ou mais rica, etc., significa que dá para cortar e ponto. E se dá para cortar, por que não cortar? Para gerar mais eficiência, sabe? A gente colocar mais eficiência nos gastos, mais eficiência na maneira como o governo aplica esse dinheiro, que é o dinheiro do cidadão, que é o dinheiro de todos nós ali coletivamente, sendo aplicados para ações do governo, né, para ações públicas. Por que não, então, cortar? Cortar mesmo, e cortar bastante, bem cortado. Eu defendo muito isso, Caniato, porque eu acredito que quanto mais a gente conseguir cortar, gerando eficiência, e aí você tem um trabalho de dois caminhos, né? Não é só cortar, mas é cortar e gerar mais eficiência, você vai ter uma população também que vai render mais, que vai produzir mais, e uma economia mais aquecida, que produz muito mais, exporta muito mais, você também vai ter uma oportunidade de arrecadação
arrecadação maior também, mas não agora pelas tarifas, não agora pelos impostos, pelas alíquotas altas, agora sim pelo volume de atividade comercial que é gerada dentro do território nacional. Então, é uma oportunidade, é um trabalho, mas que não tem o olhar por parte dos agentes públicos. E aí a pergunta é, por que não olham para isso? Por que não pensam na questão da eficiência? Porque para ser eficiente tem que trabalhar limpo, tem que ser transparente e tem que ter muita dedicação para além da sua patota partidária. E aí a gente esbarra mais uma vez no problema político que a gente tem no Brasil. Por isso que eu comecei falando, é difícil puxar uma linha, difícil desatar esse nó com uma linha só, mas a gente precisa começar a olhar para todos esses lados se a gente quer ver uma mudança. E é preciso também considerar essa aprovação como um movimento estratégico desse governo, Diego, porque eu acho que tem algumas características nessa aprovação que a gente precisa analisar e colocar na balança, né? Votação unânime, tudo bem, uma taxa alta de abstenção, né? Muitos não quiseram participar do processo, nem vou votar. Mas também o camarada, né? O deputado não quis votar contra, ele não quer pelo menos receber esse carimbo, votou contra os pobres. Afinal, né, estamos há um ano das eleições, mas votação unânime. O momento dessa aprovação, justamente após aquela discussão em torno da PEC da blindagem, aquelas manifestações, enfim, teve uma situação com os parlamentares de Alagoas, né? Arthur Lira esperou por muitos meses para colocar em votação, liberar esse relatório, justamente aguardando a aprovação da PEC da blindagem, a PEC das prerrogativas. O que fez o seu adversário, o senador Renan Calheiros, colocou um projeto muito parecido, relatado por ele, no Senado Federal. Conseguiu aprovar. E aí acaba pressionando Arthur Lira para avançar com esse projeto. Enfim, estamos a um ano das eleições, trata-se de uma promessa de campanha do presidente Lula e agora a aprovação na Câmara, muito possivelmente será aprovado também no Senado Federal e será sancionado pelo presidente da República. É uma carta importante? É um trunfo do atual presidente na tentativa de se reeleger em 26, Diego? Sem dúvida nenhuma, Caniato. Eu brincava hoje com alguns colegas discutindo esse tema que o PL que deveria coroar o Lula coroou o Lira. O Lira se consolida nesse processo como principal interlocutor com a Câmara dos Deputados. Dá até um aspecto de que existe na Câmara um presidente de direito e um presidente de fato, que seria Arthur Lira, com uma grande, realmente, a medida ajuda, evidentemente, mas ele comprovou o grande poder de mobilização junto aos parlamentares, que tem o grande poder de influência que ainda tem junto à Câmara dos Deputados. E resta a nós brasileiros saber o que isso custará para o Planalto, qual será a moeda política que Lira cobrará por esse desempenho que, como você disse muito bem, se volta a um projeto que é uma das grandes iniciativas do governo, pensando no processo eleitoral de 2026. E por quê? Uma das grandes medidas, não só porque é uma medida extremamente popular, mas porque é uma medida que casa com a narrativa que nós debatíamos há pouco sobre o tarifaço. Muito dificilmente o Brasil não enfrentará, a partir do ano que vem, um cenário de recessão econômica, também pelos efeitos do tarifaço, mas principalmente pela irresponsabilidade fiscal do atual governo desde que assumiu o Palácio do Planalto. Nós temos, todos os analistas políticos e analistas econômicos apontam para a possibilidade de um colapso fiscal, um colapso das contas públicas que atingiu déficit em patamar recorde. Qual que será a narrativa do governo nesse sentido? Olha, isso é tudo culpa da atuação de Eduardo Bolsonaro, que pressionou os Estados Unidos a sancionarem o Brasil com esse tarifaço, e o que poderíamos fazer aqui foi feito, que é dar um alívio no pagamento do seu imposto de renda. Então, são narrativas que casam, narrativas que combinam. Mais do que isso, até criam aí uma certa dinâmica de história. O governo tem discutido os pacotes de assistência aos setores mais impactados pelo tarifaço. Aliado a isso, aprova agora o início do projeto do imposto de renda e assim cria-se toda uma história, cria-se um conto que será muito possivelmente arrematado próximo ao processo eleitoral e aí, independentemente de como estará a nossa economia no futuro. Então, de fato, essa é a grande peça publicitária do presidente Lula ou de um eventual sucessor de Lula em 2026. Bem, por isso, o Congresso Nacional tem se mobilizado muito em torno da pauta e atraindo, assim, efeitos como que você destacou muito bem, a abstenção de deputados que
poderiam votar contra a medida, mas que não querem para si os efeitos negativos de ir contra uma pauta que tem aprovação popular quase que absoluta, e também a disputa para arrematar esse arco narrativo que começa com o tarifaço. Então, de fato, uma das medidas mais importantes, se não a mais importante para o governo no contexto eleitoral. E é uma narrativa que cola, né, para grande parte da população, né, Túlio? Muitos devem estar achando fenomenal, como sendo um gol de placa do governo, assim como muitos defendem a mudança na jornada de trabalho, né? Não, é preciso. Os empresários precisam dar mais um dia de descanso para o trabalhador. Enfim, essa apuração mais refinada que muitas vezes nós cobramos da população sobre má gestão, baixa eficiência na administração pública, falta de responsabilidade fiscal, a gente não observa, né? Na grande maioria, esse tipo de medida acaba colando e impacta no processo eleitoral. E aí é também o nosso papel fazer a análise sobre as estratégias ou até o jogo sujo de muitos políticos, né, Túlio? Pois é, Caniato. Nós estamos numa seguinte situação. Nós, os chatos de plantão, brigamos contra os populistas, né? Agora, a população gosta muito mais de ouvir a fala do populista. Ela é muito mais agradável, encantadora, ela promete benesses, né? Ela promete milagres, inclusive a curto prazo. O nosso papel aqui como analista é analisar o histórico, analisar a experiência de outros países para realmente orientar aquilo que pode acontecer no futuro. Veja só, se nós olharmos essa questão da responsabilidade fiscal, que nós batemos tanto na tecla, nós podemos voltar para o Brasil mesmo. O Brasil do governo Fernando Henrique Cardoso. O governo Fernando Henrique Cardoso pegou o Brasil com uma inflação que chegava a 1000% ao ano. E nada era capaz de conter. O Plano Real só deu certo porque junto a ele veio uma chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Foram regras estabelecidas pelo FMI de controle fiscal, de aperto dos cintos para que o Brasil pudesse sair daquela lama econômica. O Brasil conseguiu sair, conseguiu prosperar. Veio o governo Lula, 1 e 2, depois veio o governo Dilma e voltou essa política keynesianista de gastar dinheiro, como se o gasto público fosse reverter uma melhor economia. Lembram do programa de aceleração do crescimento? Veio do governo Dilma e está reestabelecido hoje pelo governo Lula. É um programa que joga dinheiro na sociedade e acreditando que vai melhorar a economia. O que aconteceu com o governo Dilma? Quebrou. Nós sabemos, né, o que aconteceu com o impeachment. Ela precisou da pedalada fiscal e isso causou o impeachment dela. Vamos olhar para a experiência internacional. Olha a Argentina, país vizinho ao nosso. Promete uma série de benefícios sociais, é o peronismo de volta, é a nova esquerda. O que aconteceu com a Argentina? Inflação galopante, miséria. Então, nós não estamos falando algo porque somos contra, né, os benefícios sociais. Nós gostaríamos de conceder benefícios sociais como os países escandinavos concedem, né? O welfare state, o estado do bem-estar social. Só que é preciso observar que cada benefício social concedido por um país escandinavo tem a sua contrapartida. Ele não é de graça, ele é responsável, ele é sustentável. O caso da Noruega. A Noruega, em 1950, era pobre, descobriu as jazigas de petróleo. O que fez? Saiu gastando o dinheiro do petróleo negativamente. Proibiu qualquer gasto em relação ao dinheiro do petróleo e criou o maior fundo monetário de preservação dos recursos noruegueses. Hoje a Noruega é um dos melhores IDHs do mundo. Então o que nós estamos falando é exatamente aquilo que é melhor para o futuro do Brasil e não aquilo para uma ou outra eleição. Agora, infelizmente, nós somos os chatos de plantão, né, Caniato?